Olá, é com muito gosto que vos recebemos neste espaço. É o podcast Fica. E este episódio pertence ao módulo 2, em que estamos a tentar responder à pergunta: o que aconteceu no tempo de Jesus? Se apreciarem este episódio, podem ajudar-nos a continuar este trabalho. Por exemplo, subscrevendo o canal e partilhando com outras pessoas. Vamos já passar ao episódio de hoje. Esperamos que gostem. Olá a todos, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao podcast Fica. Hoje estamos no 8º episódio do módulo 2. Eu sou o José Pedro e tenho aqui comigo novamente a Sandrina, da nossa equipa de formadores. Olá, Sandrina. Olá, Zé Pedro. E olá a todos os que nos ouvem, que felicito e agradeço pelo vosso precioso tempo. E é com alegria que aqui retorno. Muito bem-vinda de volta, Sandrina. Como é que tu estás? Tudo bem, obrigada. Estou aqui entusiasmada por este momento de partilha que vamos ter hoje novamente. Ainda bem. No último episódio estivemos aqui à conversa, eu e o Paulo, e vimos o que significa ser próximo e não próximo de Deus e dos nossos irmãos. Ou seja, falamos de ser próximos ao tratar do outro, especialmente do necessitado, como naquela parábola do bom samaritano. Mas falamos de outras coisas. E falaram também de ser próximos no sentido de escutar a palavra, não é? Aprendendo com a atitude de Maria, que escolheu a melhor parte. Por isso a escuta da palavra não é secundária à ação, mas deve ser a sua nascente, a sua inspiração. Exatamente. E a escuta depois leva à oração. Mencionamos aquele episódio de ser próximos a rezar ao Pai sem se cansar. Naquela parábola do amigo inoportuno e no convite de Jesus à oração persistente, que convida-nos a pedir o que é melhor, que é o Espírito Santo para nós. Sim, e depois na segunda parte do episódio anterior falaram de quem não é próximo, não é? Primeiro dos hipócritas. Lembro-me daquele almoço em casa do fariseu, onde Jesus denuncia a hipocrisia de quem se preocupa com a aparência exterior, mas depois tem o interior cheio de maldade. E aqui também o Papa Francisco sublinhou que Jesus não tolera a hipocrisia e gosta mesmo de a desmascarar. Sim, e o antídoto para esta hipocrisia é ser verdadeiro e dar a cara pela verdade, que é Jesus. Depois ainda falamos da ganância, também, que é outra característica de quem não é próximo, que no fundo nos pode tornar escravos do dinheiro em vez de ser livres para usá-lo. Sim, e a parábola do rico insensato ilustrou bem isso, não é? Por isso Jesus desafiou-nos a libertar-nos dos bens, confiando na providência de Deus, buscando antes o seu reino e Ele dará o resto por acréscimo. Certo. E o dinheiro em si mesmo, nós não podemos dizer que o dinheiro em si mesmo é mau ou bom, portanto não se lhe pode atribuir moralidade. Moralidade atribui-se depois ao que nós fazemos com ele. Sim. Isso depois o que fazemos com ele é que pode ser bem ou mau. Exatamente. E mesmo ao terminar, falamos de uma escolha que o Evangelho exige. Vimos que a opção pelo Evangelho pode trazer divisão até nas famílias, porque esta verdade do Evangelho põe em crise estas ilusões de combinar o cristianismo ao mesmo tempo com as coisas do mundo, não é? E isso não é possível. E vimos que o importante é ser coerentes com o Evangelho. Falou-se da porta estreita, Sim. que não é opressiva, mas exige humildade, e sublinhando sendo que essa porta, embora sendo estreita, está aberta a todos os que aceitam este convite com humildade, e não aos autossuficientes. Sim, e lembraste bem do grande final do episódio anterior, não é? Ao que regressa. Por isso a parábola do filho pródigo, que nos mostra que o coração de Deus é um coração de pai que perdoa sempre e que se alegra e que faz festa por quem regressa. Mas a parábola também nos desafia a olhar para o filho mais velho, o que representa aqueles que estão presos ao legalismo e que não conseguem alegrar-se com a misericórdia que é dada aos outros. A parábola termina em aberto, convidando-nos a decidir se entramos na festa da misericórdia ou se ficamos do lado de fora. E somos todos o que regressa, reconhecendo a nossa necessidade de perdão. Sim, isso é muito importante, não é? Ou seja, mesmo os que estão próximos, e na parábola o filho até está dentro de casa com o pai, Sim. precisam de regressar espiritualmente, regressar ao pai sempre,
tal como o que saiu de casa. Estava mesmo fora, sim. Exatamente, está mesmo fora e precisa de regressar fisicamente e espiritualmente. Portanto, fizemos aqui um resumo, qual também te agradeço a tua colaboração, Sim. porque no fundo também nos ajuda a continuar e a ligar ao episódio de hoje. Naquele episódio falamos do Evangelho de Lucas, entre os capítulos 10 e 15, e hoje, neste 8º passo do nosso caminho, vamos continuar a aprofundar os ensinamentos de Jesus, completando com outros evangelhos. E, no fundo, todas estas passagens vão-nos tentar mostrar como dar tudo para alcançar o que falta. É o título deste nosso episódio, não é? É um título intrigante, não é, Zé Pedro? Dar tudo para alcançar o que falta. E como é que nos vamos socorrer, de que evangelhos, como é que nós vamos aqui abordar este tema? Então, vamos ver que ao longo deste episódio, as várias passagens que nós escolhemos, todas elas estão ligadas por isto. Ou seja, cada um dos intervenientes vai ser chamado a dar tudo para alcançar o que falta, e esse o que falta é o caminho que Jesus vai até Jerusalém para concretizar a sua morte e ressurreição. Começamos agora mesmo por uma passagem de Mateus, nos capítulos 18 e 19. Jesus está com os discípulos e eles perguntam ao mestre: quem é o maior no reino dos céus? Aquela pergunta tão humana, não é? Quem é que não quer ser o maior? Quem é que não gosta de ser o mais importante? Exatamente. E a resposta de Jesus é, como tantas vezes, desconcertante e cheia de sabedoria, daquela que só Deus tem. E ele chama uma criança e coloca essa criança no meio deles e diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Pois. Converteres e fizeres como crianças, não é? Isso é profundo. E não é ser infantil, não tem a ver com isso, não é? Mas tem a ver com a humildade e a pureza de um menino, no fundo, não é? Sim, exatamente, é mesmo isso. E Jesus continua: aquele que se quer tornar humilde como esta criança, como este menino, é o maior no reino dos céus. Portanto, a grandeza no reino de Deus não vem do poder ou da posição, mas de nos tornarmos pequenos, humildes. E, no fundo, identifica assim com os pequeninos. E qualquer pessoa que receber, diz Jesus, em meu nome, um destes pequeninos, tal como este, a mim recebe. Não é? Sim, e ainda faz uma advertência severa acerca de escandalizar estes pequeninos, não é? Que creem nele, dizendo que seria melhor, quem ousar escandalizar estes pequeninos, seria melhor ter uma mó de azenha ao pescoço e ser submerso no mar. Portanto, isto mostra o cuidado de Jesus com os mais vulneráveis e a seriedade de não os desviar ou prejudicar a sua fé. Sem dúvida. Esta infância espiritual, o caminho da humildade, o permanecer pequeno, é dos mais belos fios de ouro da espiritualidade cristã. E agora estou-me a referir aqui a Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela exalta precisamente esta expressão na história de uma alma. Sim. E Dom António Couto, no seu blog Mesa de Palavras, elucida-nos com essa linha de pensamento de Santa Teresinha do Menino Jesus, e mais que esta linha de pensamento, no fundo, tem a sua nascente mais funda naquele belíssimo Salmo 131 que diz assim: estou tranquilo e sereno, como criança desmamada no colo da sua mãe. Como criança desmamada está em mim a minha alma. Portanto, não se trata de uma quietude irracional e cega, semelhante àquela de um recém-nascido, mas sim de uma tranquilidade serena. Portanto, é uma paz que brota da confiança total e humilde em Deus Pai. Sim. Também faço aqui referência a um padre jesuíta francês que se chama Grande Maison, dizia que se segurava neste fio de ouro e também rezava assim: Santa Maria, Mãe de Deus, conserve em mim um coração de criança puro e transparente, como uma nascente. Portanto, muitos padres da Igreja, muitos santos, olharam sempre para este capítulo do Evangelho em que Jesus nos pede para alcançarmos a infância espiritual, esta simplicidade, não é? E vemos Jesus a reforçar este ponto quando lhe trazem meninos e crianças para que ele lhes imponha as mãos e ore
por eles. Portanto, os discípulos, ao ver isto, quando vem muita gente a vir em direção do mestre com crianças, numa lógica diferente, uma lógica adulta, acaba por repreender quem fez isso, não é? Sim, porque acham sempre que as crianças vão importunar, não é? Mas Jesus inverte sempre a nossa maneira de pensar e diz: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. O reino é para aqueles que têm a simplicidade, a pureza e a confiança dos meninos. E, mais uma vez aqui podemos recordar as bem-aventuranças, não é? Onde nos é dito: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Exatamente, é uma das características das crianças, não é? Sim, sim. Portanto, Sandrina, fazendo aqui esta síntese, esta primeira passagem que vimos, a primeira coisa que devemos dar para alcançar o que falta é entregar o nosso orgulho, a nossa autossuficiência e transformá-la em humildade. Sermos puros como estas crianças, como estes meninos. Sim. Muito bem, vamos agora falar de outra passagem de São Lucas. Relacionado a este dar, está também o saber receber. Este Evangelho convida-nos a reconhecer com maravilha e gratidão os dons de Deus. Ao longo desta estrada que vai levar Jesus até Jerusalém, onde depois irá morrer e ressuscitar, saem ao encontro do Mestre 10 leprosos, que param à distância e gritam o seu infortúnio àquele homem em quem a fé dele intui um possível Salvador. E dizem-lhe: Mestre, tem compaixão de nós. Sim, estão doentes de lepra, não é? Que era uma doença terrível na época, e procuram alguém que os cure. Portanto, sublinhar aqui que a lepra não era só propriamente uma lesão com alterações na pele, mas realmente a lepra excluía completamente estas pessoas da comunidade. Portanto, eles eram excluídos não só pela doença, mas, sobretudo, excluídos socialmente. Exatamente. E Jesus, ao vê-los, diz-lhes assim: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E então, segundo a lei, os sacerdotes estavam encarregados de constatar uma eventual cura de pessoas que tinham esta doença. Sim. Portanto, podemos ver que Jesus não se limita a fazer uma promessa, mas põe aqui à prova a fé destes leprosos. Pois naquele momento os 10 ainda não estão curados. Então eles só recuperam a saúde enquanto vão a caminho. Não é? Depois de ter obedecido à palavra de Jesus, portanto, num ato de fé, não é? Sim, é isso. A história não acaba aqui. Porque a meio do caminho, um deles, quando viu que tinha ficado limpo, voltou atrás, glorificando a Deus em voz alta e prostrando-se por terra a seus pés, dando-lhe graças a Jesus, não é? E este que voltou era um samaritano. Mais uma vez, um samaritano, como já vimos no episódio anterior, a parábola do bom samaritano. E é bom de ver que há aqui uma mensagem, não é? Em que os samaritanos, apesar de serem os desprezados pelos judeus, aqueles que eram considerados estrangeiros, e, mais uma vez, o testemunho de fé vem destes. Sim, é isso, é muito relevante, não é? E Jesus pergunta então: não são 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Pois. Não se encontrou quem voltasse e desse glória a Deus, senão este estrangeiro? Por isso, no fundo, esta ingratidão dos outros 9 vai mostrar aqui um contraste claro com esta atitude do estrangeiro, não é? Precisamente. E Jesus diz ao samaritano: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Portanto, a cura física foi para os 10, mas a salvação, aquilo que é mais profundo, que toca o fundo do ser, foi para aquele que voltou para agradecer. Sim. E a propósito, o Papa Francisco comentou o seguinte: naturalmente todos eles ficaram felizes por terem recuperado a saúde, podendo assim sair daquela interminável quarentena que estavam forçados e que os excluía da comunidade. Mas entre eles havia um que acrescentou alegria à alegria, porque além da cura, regozijou-se por ter encontrado Jesus. Por isso ele não está só livre do mal, mas agora tem a certeza de ser amado. Este é que é o núcleo. Quando agradeces, expressas a certeza de seres amado. E isso é um grande passo, ter a certeza de ser amado. É a descoberta do amor como a força que governa o mundo. Bela reflexão aqui do Papa Francisco. Sim. Como tive a oportunidade de dizer também com o Paulo no episódio passado, nos dias em que nós gravamos, o Papa Francisco já faleceu há algum tempo, já tivemos a sorte Novo Papa. de ter um novo Papa,
que aqui congratulamos, Leão XIV. À medida que forem surgindo textos do Papa Leão, também os iremos pronunciar aqui. Portanto, dar tudo aqui significa dar a nossa gratidão, reconhecer, lá está, como dizias, a certeza de ser amado e aceitar essa salvação. Sim. Noutra ocasião, o Papa Francisco desconcerta-nos com uma pergunta e diz assim: e nós somos capazes de dizer obrigado? Quantas vezes dizemos obrigado na família, na comunidade, na igreja? Quantas vezes dizemos obrigado a quem nos ajuda, a quem está ao nosso lado, a quem nos acompanha na vida? Muitas vezes consideramos tudo como se nos fosse devido. E isto acontece também com Deus. É fácil ir ter com o Senhor para lhe pedir qualquer coisa, mas agora voltar para lhe agradecer, conclui o Papa, para saber agradecer é preciso também humildade. Sim, é verdade. E outra passagem que nos desafia também a olhar para o nosso interior e para a nossa relação com Deus e com os outros é a parábola do fariseu e do publicano. Antes, Jesus contou esta parábola para aqueles que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Sim, é uma parábola muito conhecida. Então Jesus situa dois homens que sobem ao templo para rezar. Então há um fariseu, que é aquele que representa a lei, aquele que cumpre a lei, supostamente, Sim. de pé, reza para si mesmo, gabando-se das suas boas obras e até agradece por não ser como os outros homens, nem como o publicano que estava ali ao lado. Diz assim: graças te dou, ó Deus, porque não sou como os outros homens. Sim, o Papa Francisco aqui sublinhava esta ideia de que o fariseu não está a olhar para Deus, não é? No fundo está a olhar para um espelho. Portanto, ele sente-se seguro, sente-se irrepreensível, porque observa a lei mais do que é devido. Mas a sua atitude e palavras estão longe do modo de agir e de falar de Deus, que ama a todos sem desprezar pecadores. Por isso, mais que rezar, o fariseu deleitava-se com a sua própria observância dos preceitos. Exatamente. E agora o publicano. Então vemos que fica à distância, nem ousa levantar os olhos ao céu, mas bate no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Portanto, os seus gestos e palavras simples mostram a consciência da sua condição, ou seja, considera-se um pobre miserável. Sim, não é? No fundo ele só implora a misericórdia de Deus, porque o fariseu, na sua justiça própria, nada pedia, porque sentia que já tinha tudo. E, portanto, quem tem tudo não precisa de mais nada, nem sequer de Deus. No fundo é o que a gente às vezes diz nas catequeses presenciais: um copo cheio de si mesmo não consegue encher-se com Deus, não é? Nem tem essa necessidade. Exatamente. E a conclusão de Jesus a esta parábola é bastante poderosa. Diz assim: digo-vos que este publicano voltou justificado para a sua casa e o outro, o fariseu, não. Porque quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. O Papa Francisco realçava que os gestos de penitência e as poucas e simples palavras do publicano atestam a consciência da sua condição. No fundo, sente-se pobre, pecador. A sua prece aqui, no fundo, é essencial, porque está a mostrar que age com humildade. Ele só tem uma certeza, que é um pecador que necessita de piedade. Sim, nesta parábola ensina-nos que a justiça ou o pecado de uma pessoa não vem da sua posição social, mas de como ela se relaciona com Deus e com os outros. Não é? Portanto, o nosso mestre pede a adesão do coração. Convida-nos a não nos sentirmos melhores que os outros, a não julgar e a não desprezar. E isto liga-se diretamente àquilo que estivemos a recapitular sobre o episódio anterior, concretamente sobre a hipocrisia, Sim. Em que falamos dos fariseus. E este fariseu da parábola é a imagem da hipocrisia religiosa. Aquele que limpa o exterior, mas por dentro está cheio de ganância e cobiça. E Jesus é muito forte e veemente, Sim, muito crítico, sim. condenando esta hipocrisia dos fariseus e mestres da lei, não é? Até menciona que eles põem fardos pesados nos outros, mas não os tocam com um dedo, não é? Fazem tudo para serem vistos, não é? E depois não têm o seu interior alinhado com Deus, não é? Sim, e como vimos, desprezam os outros, não é? Como este fariseu que despreza este publicano. E Jesus dizia:
Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. São guias cegos. Pois, até lá há uma frase que Jesus diz que é: eles coam um mosquito e engolem um camelo, não é? Portanto, é uma imagem bastante forte, não é? Sim. Muito bem, voltando aqui à parábola, o publicano, ao reconhecer-se pecador e a implorar a misericórdia, está a dar a sua humildade e a sua verdade para alcançar, então, a justificação e a misericórdia de Deus. Portanto, em relação ao fariseu, o que lhe falta é precisamente essa humildade e o reconhecimento de que ele também é necessitado, como os outros. Sim, isso é muito claro, não é? E o que mais precisamos de dar para alcançar o que falta? No Evangelho de São Lucas fala-nos também de um homem rico que corre ao encontro de Jesus e que lhe pergunta: Bom mestre, que devo fazer para obter a vida eterna? Sim, então Jesus primeiro questiona porque o chama de bom e diz assim: ninguém é bom senão só Deus. Sim. Depois passa a elencar os mandamentos: não matar, não cometer adultério, não furtar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe. Ao que o jovem responde: tenho observado tudo isso desde a minha juventude. Ora, perfeito, não é? Parece assim o candidato ideal. Alguém que cumpra a lei, como este jovem, não é? Portanto, parece tudo bem. Mas... Pois parece. Mas Jesus, vendo a sua sinceridade, vai precisamente ao ponto que falta. E diz assim: uma coisa te falta ainda. Vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ui, isso já é muito mais difícil, não é? Pois. Portanto, Jesus convida-o a deixar tudo e a segui-lo. Mas este homem fica entristecido e vai-se embora porque, diz o texto, tinha uma grande fortuna. Pois. E deixar tudo custa. Ele até cumpria os mandamentos e fazia tudo certo, mas o seu coração estava preso aos bens materiais. Sandrina, eu não resisto a fazer aqui um paralelismo com o módulo 1, em que nomeamos, entre aspas, os mandamentos de mínimos olímpicos, e quando falamos das bem-aventuranças, dissemos que eram o ouro olímpico. Sim. E Jesus parece estar aqui a dar razão, digamos assim, a esta nossa metáfora pobrezinha, em que Jesus está a apontar ao ouro, não é? Puxar pelo ouro. Exatamente. Ou seja, dizer-lhe: olha, tu já cumpres os mínimos olímpicos e agora tens que ir lutar pelo ouro. E o ouro, eu diria, é para todos, mas é para todos os que estão dispostos. Os que passam na porta, os que estão dispostos a passar na porta, sim. Exatamente, e estão dispostos a seguir. E o Papa Francisco, numa reflexão, dizia que podemos ver os dois movimentos deste homem. Primeiro, ele dirige-se a Jesus a correr, ao primeiro movimento. Sim. É como se algo no seu coração o impelisse. De facto, apesar de ter tantas riquezas, ele está insatisfeito. Tem uma inquietação interior. Procura uma vida mais plena. Mas, como fazem muitas vezes os doentes no Evangelho, este homem também se lança aos pés do Mestre. Ou seja, o Papa conclui a dizer: ele é rico, mas parece precisar de ser curado. Sim, e o Papa continua assim. Jesus olha para ele com amor. Depois propõe-lhe uma terapia. Portanto, vender tudo o que tem, dar aos pobres e segui-lo. Mas neste momento dá-se o segundo movimento, que é contrário ao primeiro. Portanto, o homem entristece e vai-se embora. Tão grande e impetuoso foi o desejo de encontrar Jesus, e depois quão fria e rápida foi a despedida dele, não é? Sim, porque o coração dele estava cheio de dinheiro. Sim. No fundo, estava amarrado ao dinheiro e não tinha liberdade de escolha. Apesar de ser um homem bom e honesto, o dinheiro escolhera por ele, não é? Sim, no fundo são estas amarras, não é, que as pessoas criam e que as prendem, que lhes tiram a liberdade, a verdadeira liberdade. Sim. E então Jesus conclui como é difícil que aqueles que têm riquezas entrem no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os que ouviram perguntaram: quem então pode salvar-se? Pois, isto parece que é um bocado duro de ouvir, não é? Sim. Quem terá a ouvir diz: mestre, isto é tão difícil, quem pode salvar-se? Mas Jesus dá uma resposta cheia de esperança. O que é impossível aos homens é possível a Deus.
Isto, no fundo, o que Jesus está a dizer é: a salvação não é pelo nosso próprio esforço ou mérito, como o jovem rico pensava ao cumprir os mandamentos. Mas a salvação, temos que ter bem consciência disto, é uma graça concedida por Deus Sim. àqueles que se disponibilizam, àqueles que dão tudo, não é? Sim. Sim, e o convite a vem e segue-me é aqui o cerne da questão. Portanto, não bastava cumprir as regras, mas é preciso este encontro pessoal e esta entrega total. Por isso o Pedro e os outros discípulos tinham deixado tudo. E Jesus promete que quem deixa casa, família e bens por causa do reino de Deus receberá muito mais já neste mundo e depois também, no tempo futuro, a vida eterna. Sim, isso é uma coisa que devemos sublinhar. Receberá já neste mundo, porque Certo. o reino dos céus não é só na vida futura, é já aqui. É já, é hoje. Quem adere a Jesus já vive, digamos assim, do reino, já beneficia dele. Claro que plenamente só será depois de morrer. Sim. Portanto, dar tudo para alcançar o que falta aqui significa dar a nossa riqueza, não apenas material, mas dar tudo aquilo a que o nosso coração está demasiado apegado. E a algumas pessoas pode ser o dinheiro, mas outras pessoas pode ser outra coisa, não é? Outras coisas quaisquer, sim. Para seguir Jesus livre e alcançar o verdadeiro tesouro que está nos céus. Portanto, aquilo que nos falta é liberdade para seguir Jesus totalmente. Esvaziar-se de si próprio, do ego, da imagem, do poder, do dinheiro, para encher-se totalmente de Deus. Sim, é essa ideia de que Deus dá, é também muito bem ilustrada na parábola que vamos falar agora, que é a parábola dos trabalhadores da vinha. E então, nesta parábola, um proprietário sai várias vezes ao longo do dia para contratar trabalhadores. Sim, contrata-os de manhã cedo, depois sai às 9 da manhã, depois contrata outros ao meio-dia, depois contrata outros às 3 da tarde e ainda outros já às 5 da tarde, perto do final do dia de trabalho. E, findo este dia de trabalho, ele manda pagar o salário, começando pelos que chegaram em último. E vai dando a todos o mesmo, um denário, que foi exatamente aquilo que tinha combinado com os primeiros, os que contratou no início do dia e trabalharam o dia todo. Pois, ora, isto gerou um murmúrio entre os primeiros trabalhadores, não é? Porque foram aqueles que, como diz o Evangelho, suportaram a fadiga e a calma do dia. E então acharam que iriam receber mais, muito embora eles estavam a receber aquilo que tinham combinado inicialmente. Exatamente. Certo. E é aí que o proprietário responde a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Essa expressão é espetacular, não é? É mau o teu olho porque eu sou bom. Exato. E portanto a conclusão é, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sim, então o Papa Francisco dizia que este proprietário representa Deus, como nós podemos entender, Sim. e este Deus que chama todos e chama sempre, a qualquer hora do dia, mesmo até ao fim. Sim. E a sua forma de recompensar é maravilhosa. Deus paga sempre o máximo. O máximo que tinha combinado com os primeiros, paga todos. Não olha para o tempo nem para os resultados, mas para a disponibilidade. Olha para a generosidade com a qual nós fomos trabalhar, que nós nos colocamos ao serviço. Sim, não é? Por acaso, na última catequese presencial que tivemos, falamos assim de uma imagem de como se Deus conseguisse fazer assim uma leitura de QR Code do nosso coração, não é? Em que aponta ao coração como um QR Code e abre e vê tudo aquilo que às vezes nós, na nossa pequenez, também queríamos ver, mas que também temos que confiar que não precisamos, porque essa leitura é para Deus, não é para nós. Então é mesmo isso, não é? A ação de Deus vai além da justiça e manifesta-se na graça. Tudo é graça. E a nossa salvação é graça também. Que contrasta com esta lógica humana de a gente achar que isto é uma troca comercial, que eu dou isto para receber aquilo. E não é assim que funciona com Deus. Não, de todo. Portanto, esta parábola revela a bondade de Deus, esta superabundante misericórdia que Ele tem. Sim. E os apóstolos, pouco a pouco, estavam a começar a entender que o coração de Deus e a sua lógica são bem diferentes desta lógica humana
como estavas a falar. Sim. Sim, é um convite a dar as nossas medidas e os nossos cálculos humanos, a nossa ideia de justiça meritória, para alcançar a compreensão e a experiência da graça superabundante de Deus, não é? Deste medida sem medida. Sim, há um episódio que nós vamos falar bem mais à frente já, em que Jesus vai chamar alguém para o reino dos céus que estava prestes a morrer. Sim. Estou a falar do bom ladrão. Portanto, e podemos comparar que esse foi chamado Mesmo no já fim. no final do dia do trabalho. Foi o tal que foi trabalhar meia horinha. E, no entanto, foi o primeiro santo canonizado ali por Jesus. Hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, Isso. os outros que trabalharam a vida inteira, entre aspas, dedicaram a sua vida toda a Deus, podiam dizer, estou aqui há mais tempo, não é? É injusto, ele trabalhou pouquinho. A graça de Deus é super abundante. Deus quer ver a nossa generosidade, a nossa entrega, e depois Ele derrama tudo o resto. Sim. Mas o que é bonito é isso, é que ele vê mesmo, não é? Portanto, não vale a pena a gente tentar enganá-lo. Exato. E dizer assim, eu vou fazer tudo errado e tal, e depois no fim arrependo-me para roubar ali o reino do céu. Não adianta, que ele vê tudo, ele lê o nosso coração. Exatamente. Lá está, isso é um pensamento tipicamente humano, é um cálculo humano. Sim. Portanto, Sandrina, vamos assim resumir o que vimos até agora no episódio, de dar tudo para alcançar o que falta. E isto implica ser humildes como as crianças, Sim. ser gratos pelos dons que Deus nos dá e, nesta última parte, renunciar ao apego às riquezas materiais, confiando na graça de Deus apenas. Certo. Muito bem, pois está um bom resumo até agora. Se calhar fazíamos uma pequena pausa. O que é que achas, José Pedro? Acho que está mesmo a tempo disso, concordo plenamente. Até já então. Até já. Citando uma frase conhecida, a Igreja Viva não é um clube de gente perfeita. Pela vontade de Jesus, é um lugar Para a mudança gradual de gente comum. Tal como nós, tal como tu. Fica conosco. Estamos de volta e vamos continuar a nossa jornada aqui pelos Evangelhos, falando de um novo anúncio da paixão que Jesus fez aos discípulos. Ou seja, cada vez parece que estamos mais próximos desse momento, não é? É isso. E então, socorrendo-nos agora aqui do Evangelho de São Lucas, Jesus leva os 12 à parte e diz-lhes claramente que vão subir a Jerusalém e que se vai cumprir o que está escrito sobre o Filho do Homem. Sim, Jesus descreve detalhadamente o que vai acontecer. Diz que será entregue aos gentios, será escarnecido, ultrajado, cuspido e depois de o flagelarem, o vão matar. E que ao terceiro dia ressuscitará. Sim, não é? É um anúncio chocante e violento, mas tristemente fiel ao que vai acontecer. E, como noutras vezes, os discípulos nada disto entenderam. Este discurso era para eles obscuro, eles não compreendiam coisa alguma do que lhes dizia. E eles ainda estavam presos à ideia de um Messias glorioso que estabeleceria um reino terreno. Precisamente, tinham dificuldade em aceitar a ideia do sofrimento e da morte deste mestre que era tão promissor. Sim. Mais para a frente vamos ver que muitas das coisas que os discípulos ouviam no caminho que eles faziam com Jesus, só bastante mais tarde se vai fazer luz na cabeça deles, porque eles vão receber o Espírito Santo. Sim. E curiosamente, nós vamos ver essa passagem, quando Jesus sobe ao céu, ele diz, eu vou, mas envio-vos o Espírito Santo, que vos vai recordar e ensinar tudo o que eu disse. Portanto, estas passagens que nós lemos, eles na altura ouviam, depois escreveram já com sentido, depois de perceber o que tinha acontecido. A morte que falávamos há pouco, que Jesus previu para si próprio, vai ser o tema desta próxima passagem que vamos analisar, descrita aqui no Evangelho de São João. No episódio do podcast passado falamos destes 3 irmãos que eram muito amigos de Jesus. Falamos em concreto da atitude de Maria,
escutar Jesus e da atitude de Marta, muito nervosa com as tarefas domésticas. Sim. E desta vez o foco vai para o irmão, que se chama Lázaro, também ele muito amigo de Jesus. E, a dada altura, Lázaro fica gravemente doente, não é? Sim. E os que andavam com Jesus disseram-lhe: Senhor, aquele que amas está doente. E ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não é de morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E Jesus esperou ainda alguns dias antes de ir para Betânia, que era a terra onde moravam estes 3 irmãos. E quando disse aos discípulos que iriam voltar à Judeia, eles alertaram-no para o perigo, pois os judeus quiseram apedrejá-lo da última vez que eles lá tinham estado. Pois. E Jesus respondeu-lhes: Não são 12 as horas do dia? Aquele que caminhar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Porém, o que andar de noite tropeça, porque lhe falta a luz. Assim falou, e depois disse-lhes uma frase assim, que eles não perceberam logo à primeira. Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Sim, então os discípulos disseram-lhe: Senhor, se ele dorme, também se há de levantar. Mas Jesus falava da sua morte, e eles julgavam que falava do repouso do sono. Jesus disse-lhes então claramente: Lázaro morreu, e eu, por vossa causa, estou contente por não ter estado lá, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Tomé, chamado Dídimo, disse então aos outros discípulos: Vamos nós também, para morrer com ele. O medo e a falta de compreensão ainda estavam ali, no meio dos discípulos. Jesus, no entanto, vai. Chega a Betânia e vai deparar-se com Lázaro morto já há 4 dias. A irmã Marta vai ao seu encontro e vai expressar profundamente a sua dor, mas também a sua fé. Então diz ela a Jesus: Senhor, se estivesses cá, meu irmão não teria morrido. Mas também sei agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus disse-lhe: Teu irmão há de ressuscitar. Ao que Marta respondeu: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Sim, os judeus acreditavam na ressurreição do final dos tempos. Então aqui Jesus mostra-se como o Senhor da vida, aquele que é capaz de dar vida até mesmo aos mortos. E diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive em mim e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? E então Marta responde com a sua confissão de fé: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que vieste a este mundo. Depois disto, Marta fez chamar a sua irmã Maria, que ao chegar perto de Jesus, lança-se aos seus pés e diz a mesma coisa que Marta. Jesus, ao ver o choro delas e das outras pessoas presentes, comoveu-se profundamente e chorou. Sim, as lágrimas de Jesus são muito tocantes, não é? E aqui o Papa Francisco disse-nos isto, que Jesus também sabe o que significa chorar pela perda de uma pessoa amada. As lágrimas de Jesus desconcertaram muitos teólogos ao longo de séculos, mas sobretudo lavaram tantas almas e aliviaram tantas feridas. Também Jesus experimentou em si mesmo o medo do sofrimento e da morte, a decepção e o desconforto pela traição, a dor pela morte do amigo Lázaro. Então, se Deus chorou, também eu posso chorar, ciente de que sou compreendido. O pranto de Jesus é o antídoto contra a indiferença face ao sofrimento dos meus irmãos. Aquele pranto ensina-me a assumir a dor dos outros. No fundo, não há nenhum cenário onde Jesus não tenha estado, não é? Não há nenhuma emoção que Jesus não tenha experimentado. Portanto, esta ideia de que Jesus chora é extraordinária. Sim, Deus encarnou. Certo. Portanto, se encarnou, ele assumiu toda a condição humana. É mesmo, sim. É muito bonito ver isso, que ele já passou antes que nós, por tudo o que nós passamos. Que nós poderemos passar, sim. Exatamente, ou que podemos passar, dizes bem. Dando sequência ao Evangelho, então Jesus perguntou a Maria onde tinham sepultado o irmão. Apesar da objeção de Marta, de que o corpo de Lázaro já cheirava mal, pois estava morto há 4 dias, Jesus insiste. Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra do túmulo. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, dou-te graças por me teres ouvido. Eu bem sabia que me ouves sempre, mas falei assim por causa do povo que está em volta de mim, para que acreditem que tu me enviaste. Então, tendo dito estas palavras,
bradou em voz forte: Lázaro, sai para fora. E saiu o que estivera morto, ligado de pés e mãos, com as ataduras, e o seu rosto envolto num sudário. Jesus disse-lhes: Desligai-o e deixai-o ir. Portanto, Lázaro estava morto e ressuscitou. Este é um dos sinais mais impressionantes de Jesus. Não é? Muitos judeus que viram isto acreditaram nele, mas como sempre, também houve reações contrárias. Exato. Alguns foram ter com os fariseus e contaram-lhes o que tinha acontecido. Isto, juntamente com outros sinais anteriores, levou estes chefes dos sacerdotes e os fariseus a reunir no Sinédrio, não é? Sim, eles não conseguiam negar o sinal. Não é? A preocupação deles era clara. O que havemos de fazer, uma vez que este homem realiza muitos milagres? Se o deixarmos assim, todos acreditarão nele. Virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Portanto, eles estavam agarrados ao poder e ao seu próprio sentimento de preservação. Não é? Pois. E Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, sem o saber, vai dizer uma frase que é profética. Então, diz ele assim: é melhor que morra um só homem pelo povo e não pereça toda a nação. Caifás, quando fala, está a dar um sentido político e pragmático ao seu discurso, ou seja, ele está a defender a morte de Jesus como um mal menor. Não é? Sim. Ele estava preocupado com esta crescente popularidade de Jesus, que estava a realizar muitos milagres, atraía multidões, e temia que isso provocasse uma reação violenta por parte dos romanos que ocupavam a Judeia. E para evitar que o povo judeu sofresse uma repressão em massa, ele propõe sacrificar Jesus, ou seja, um só homem. Um dano colateral, não é? Exatamente, um dano colateral. É um só homem para salvar toda a nação de Israel e manter a ordem. Sim. É exatamente como disseste, não é? Essa fala também foi interpretada como profética até pelo próprio São João no seu Evangelho. Então João vai escrever mais adiante: Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir num só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Sim. Sem saber, Caifás anuncia o verdadeiro significado da morte de Jesus. Ele vai morrer para a salvação de todos, não apenas de Israel, mas da humanidade inteira. Verdade, não é? Então, a partir daquele dia, eles decidiram matar Jesus. E então vemos aqui a ligação direta entre os sinais que confirmam a sua divindade e esta crescente oposição. Isto volta-nos a remeter aqui para o nosso título: dar tudo para alcançar o que falta. Os discípulos e nós também somos chamados a dar o nosso medo, a nossa falta de compreensão daquilo que é o plano de Deus, aceitando inclusivamente o caminho de Jesus, que vai incluir o sofrimento e a cruz. Sim. E que é através da fé na sua ressurreição que vamos alcançar a vida plena. Portanto, a fé em Jesus, que é esta ressurreição, permite-nos ver a glória mesmo quando o que se depara é a morte. Sim, e esta fé é destacada noutro encontro que selecionamos para hoje. Trata-se do episódio de um cego que aborda Jesus, que passa perto da sua cidade de Jericó. Portanto, recordo que no episódio 4 tu e a Mafalda falavam de uma passagem diferente com 2 cegos. Esses 2 cegos sem nome, que são curados e que vão anunciar esta cura a todos os outros. Até podem ser analisados como uma metáfora para os seguidores de Jesus. Exatamente. Também no episódio 6 falamos de outro cego, um cego de nascença, este também sem nome, e também este cego passou a ver. Portanto, são 3 episódios aqui diferentes de cegos. Sim, digamos que a cegueira é um tema interessante do ponto de vista dos evangelhos, porque... É metafórica muitas vezes. Exatamente, tem um paralelismo com a cegueira espiritual. Sim. Nesta outra passagem, este cego tem um nome. É o cego Bartimeu, de Jericó, que é um mendigo que ouve que Jesus de Nazaré está a passar. É isso mesmo. Fizeste bem em esclarecer, porque são passagens semelhantes, mas distintas. Sim. Então este cego Bartimeu começa a clamar: Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. E aqui vemos que quando alguém sai assim do que é habitual, não é? Começa a gritar, a multidão tenta calá-lo, porque consideram-no um transtorno no caminho, portanto um imprevisto naquilo que era o programa que estava estabelecido, que era Jesus ia a caminho, ia a caminhar. Portanto, no fundo eles queriam seguir este programa e aquilo era um empecilho. Sim, mas ele clama ainda mais alto, não é? Porque a sua necessidade é urgente e a sua fé é persistente.
E perante isto Jesus para. Ou seja, ele não o ignora. E manda chamá-lo. E quando Bartimeu chega, Jesus pergunta-lhe diretamente: que queres que te faça? Ou seja, Jesus não assume o que ele quer. Pergunta-lhe pessoalmente. Sim, e Bartimeu responde: Senhor, que eu veja. Então Jesus diz-lhe: vê, a tua fé te salvou. E ele recupera a visão imediatamente e segue Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Então o Papa Francisco, sobre este episódio, sublinhou que, para Jesus, o grito de quem pede ajuda não é um transtorno que estorva o caminho, mas é uma questão vital. Muitos dos que estavam com Jesus repreendiam este cego Bartimeu para que estivesse calado. Para estes discípulos, este indigente era um imprevisto neste programa que eles tinham estabelecido e preferiam os seus tempos aos do Mestre. No fundo, as suas palavras à escuta dos outros que apareciam no caminho. Sim. Seguiam Jesus, diz o Papa, mas tinham em mente os seus projetos. Sim, esta forma como age Jesus é pessoal, não é? Ele envolve-se pessoalmente com um amor de predileção por cada um de nós. Portanto, Jesus não delega a ninguém daquela grande multidão que o seguia. Ele não diz, olha, vai lá tu calar o cego. Exato. Não, ele encontra-se pessoalmente com Bartimeu, não é? E diz-lhe o que queres. Portanto, Jesus molda-se a Bartimeu, não prescinde das suas expectativas, que eu faça. Portanto, é um fazer que não se limita a falar, não é? Portanto, não é só conversa Fiada. fiada, exatamente, é fazer mesmo. E o que queres que eu faça por ti. Portanto, não segundo ideias genéricas ou pré-estabelecidas, mas para ti, na tua situação em concreto, não é? Exatamente. Portanto, é assim que Deus procede, envolvendo-se pessoalmente connosco. Certo. Na sua maneira de proceder, ressalta já esta sua mensagem, que é assim que ele germina a fé na vida. Sim. Sandrina, se me permites só fazer aqui um breve comentário, há um santo que se chama São José Maria, que chamava a atenção para esta passagem do Evangelho de Senhor, que eu veja, e dizia que na nossa vida espiritual, muitas vezes, quando estamos com dificuldades em perceber quais são os planos de Deus para a nossa vida, quando estamos sem perceber o sentido de algumas coisas, que seria uma boa oração que cada um podia fazer, que é Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. Certo. Porque, lá está, aqui o paralelismo com a cegueira espiritual, não é? E queria deixar aqui esta nota, porque pode ser interessante para quem nos segue. Sim, é uma oração fácil, não é? Exatamente, é uma oração fácil. Quando a gente não percebe nada, assim, Senhor, que eu veja. Fazer que eu veja. a oração do cego Bartimeu para nós próprios, não é? Sim, sim, verdade. Portanto, Bartimeu dá a sua persistência no clamor e a sua fé. E o que ele alcança é a visão física e espiritual. E segue Jesus e glorifica a Deus. Sim, é muito bonito. E como já falamos anteriormente, observemos que são sempre necessárias estas duas condições para que um milagre aconteça. A primeira é estar mesmo necessitado e a segunda é acreditar que Jesus pode salvar. Exatamente. Sandrina, vamos agora seguir para outra passagem, também nesta cidade de Jericó, mas desta vez Jesus vai ajudar alguém que se calhar nem estava a contar com isso. Era apenas um curioso, como se pode dizer naquela expressão, no sítio certo, à hora certa, não é? Isso. E então esta pessoa em questão chama-se Zaqueu, que era um publicano, não é? Em latim, publicanos refere-se àqueles que recolhiam os tributos públicos. Ou seja, era um cobrador de impostos, tal como São Mateus, que Jesus também já tinha chamado. Estes publicanos eram vistos pelos judeus como traidores, porque colaboravam com os romanos. Exato. Além disso, eram também rotulados de pecadores e desonestos, porque muitos deles cobravam mais do que o valor real dos impostos e ficavam com a diferença. Pois. E este Zaqueu, este cobrador de impostos, além de tudo, era também pequeno de estatura e por isso não conseguia ver Jesus por causa da multidão. Exato. Então, Zaqueu tem uma ideia, ele vai correr à frente da comitiva que se aglomerava à volta de Jesus e vai subir a uma árvore robusta, a um sicômoro, para conseguir ver Jesus. Portanto, um chefe de publicanos, uma pessoa rica,
a subir a uma árvore como um menino. Sim. Portanto, o Papa Francisco diz esta frase engraçada que é: o seu gesto é ridículo, mas é uma atitude de salvação. Sim. Ou seja, é um ato de humildade movida pelo desejo de querer ver Jesus a passar. Isso. E então, quando Jesus chega, levanta os olhos para a árvore e chama-o pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque convém que eu fique hoje em tua casa. Portanto, Jesus conhece-o, apesar de ser rejeitado por todos e distante. E o nome Zaqueu significa Deus recorda. Portanto, é um significado bonito, não é? Cheio de alusões para um homem que era rejeitado por todos e distante de Jesus, que vivia, assim, perdido no anonimato, mas ao qual Jesus chama pelo nome, não é? Exatamente. Os nomes na Bíblia têm sempre um significado profundo e Sim. quase que podemos dizer que esta era a sua vocação, ou seja, Deus, recordar-se dele, Deus chamá-lo pelo nome, não é? Exatamente. Portanto, podemos imaginar que quando Zaqueu ouve aquela interpelação de Jesus, provavelmente até esperaria uma repreensão pública, por ser alguém que não era bem visto pelos judeus. Sim. E até o próprio povo deveria esperar essa repreensão, mas fica desiludido rapidamente quando Zaqueu desce a toda a pressa e recebe Jesus alegremente. Claro que entre si a multidão vai murmurando: foi hospedar-se em casa de um homem pecador. Que feio. Mas vemos que Jesus foi buscar o que estava perdido. Claro. Como sublinha o Papa Francisco, Deus não pode passar sem procurar quantos se perderam. E continua: o evangelista Lucas põe em evidência a alegria do coração de Zaqueu. É a alegria de quem se sente visto, reconhecido e, sobretudo, perdoado. O olhar de Jesus não é de repreensão, mas de misericórdia. Claro. E então o resultado é mesmo uma conversão radical, porque Zaqueu põe-se de pé diante do Senhor e diz: eis, Senhor, que dou aos pobres metade dos meus bens, e naquilo que tiver defraudado alguém, restituir-lhe-ei o quádruplo. De salientar que é uma restituição que vai muito além do que a lei exigia. E então Jesus declara: hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Sim, e o Papa Francisco destacou que não há profissão nem condição social, não existe pecado nem crime de qualquer tipo que possa eliminar da memória e do coração de Deus um só dos seus filhos. Deus é Pai e está sempre à espera, vigilante e amoroso, de ver renascer no coração do filho o desejo de voltar para casa. Sim, e quando reconhece esse desejo, embora simplesmente mencionado, e muitas vezes quase inconsciente, põe-se imediatamente ao seu lado e com o seu perdão faz com que este caminho de conversão e de volta seja mais leve. Recordo aqui só aquele caminho de regresso que também fez o filho do pródigo. O pai vem buscá-lo fora de casa, ao meio do caminho. Sim. E lança-se-lhe aos braços antes dele completar o discurso. Portanto, aqui vemos mais uma vez esta ideia. Portanto, aqui Zaqueu na árvore, como o Papa dizia, o seu gesto pode até parecer ridículo, mas é uma atitude de salvação. Sim, não é? No fundo, aqui Zaqueu dá a sua inquietação, dá o seu desejo de ver Jesus, a sua humildade ao subir à árvore e a sua renúncia aos bens e à fraude. E com isso vai alcançar a salvação, a paz e a alegria que entram na sua casa com Jesus. Exatamente. O que lhe faltava era a salvação e a verdadeira riqueza diante de Deus. Portanto, é uma transformação completa, uma conversão total. Exatamente. E então, a próxima passagem que vamos analisar é apresentada em Lucas, no capítulo 19, e Jesus conta a parábola quando está a caminho de Jerusalém e muitos esperam que o reino de Deus se manifestasse de imediato. Portanto, é um homem nobre que parte para um país distante a fim de ser coroado rei e antes de partir entrega a 10 servos uma mina a cada um, dizendo: negociai com ela até que eu volte. Só fazer aqui uma pequena explicação. A mina era um valor monetário que equivalia a 100 dracmas, que aproximadamente equivalia a 100 dias de salário de um trabalhador normal. Portanto, era uma quantia considerável, mas ainda assim era menor do que um talento, que também já ouvimos falar noutra parábola parecida no Evangelho de São Mateus. E então, quando regressa ao Senhor, pergunta o que é que tinham feito com aquele dinheiro, não é?
Portanto, um servo da mina que recebeu fez render 10 minas. E por isso é elogiado e colocado sobre 10 cidades. Outro, perante a mina que recebeu, fez render 5 minas. E recebe também autoridade sobre 5 cidades. Sim, e por fim veio o outro que diz: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. E o que disse o Senhor, Sandrina? Porém, ele disse-lhe: Mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e colho o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, exigisse o mesmo com juros? E disse aos que estavam com ele: Tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Ao que ele responde: Pois eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. É forte isto, não é? É. Portanto, esta parábola, no fundo, ensina-nos a responsabilidade que nós temos com os dons que Deus nos dá. Portanto, com as nossas minas, não é? Ou com os nossos talentos, como na outra parábola. Exatamente. Que não devemos escondê-los por medo ou por preguiça, mas sim colocá-los ao dispor do reino. Portanto, usá-los convenientemente. Temos, portanto, a obrigação de fazer render os nossos talentos. Sim. E, mais uma vez, dar tudo aqui pode significar dar o nosso medo, como dizias, a nossa inércia ou preguiça, e usar estes nossos talentos, estes nossos dons, ou minas, como quisermos, e colocá-los ao serviço de Deus, para depois então alcançar a recompensa que estará no reino de Deus. No fundo, aquilo que nos falta pode ser a fidelidade e o uso destes dons, no fundo, pô-los ao serviço. Sim. E então, para terminar este episódio, vamos mencionar um gesto lindo de amor e de devoção, em que Maria unge os pés de Jesus com perfume. Sim, como os nossos ouvintes devem estar a perceber, os nossos episódios vão se aproximando cada vez mais de Jerusalém. Estamos a chegar ao culminar da história do Evangelho. Nela vamos demorar cuidadosamente com vários episódios. Mas então, durante uma ceia, 6 dias antes da Páscoa, Jesus, que estava em Betânia, onde se encontrava Lázaro, que precisamente Jesus tinha ressuscitado, e Marta, mais uma vez, estava a servir em casa. E Maria, a outra irmã, que no episódio passado vimos que estava deleitada a ouvir o Senhor aos seus pés, A tal que escolhe a melhor parte. escolheu a melhor parte. Desta vez, o que é que ela faz? Pegou num perfume caríssimo de nardo puro e ungiu os pés de Jesus com ele e enxugou-os com os seus cabelos. E a casa encheu-se com aquele cheiro. Sim, não é? É um gesto de extrema generosidade e de amor. Mas Judas Iscariotes critica este gesto, não é? Dizendo que o perfume devia ter sido vendido para dar o dinheiro aos pobres. No entanto, o Evangelho revela-nos que Judas era, na verdade, um ladrão e que não se importava com os pobres porque roubava o dinheiro que era guardado nessa bolsa comum. Pois, mais uma vez, o Judas estava a ser um bocadinho como aos fariseus, não é? Hipócrita. Exato, hipócrita. O dinheiro dos pobres que era para ele. E aqui Jesus defende mais uma vez Maria, Claro. explicando que ela guardou o perfume para o dia da sua sepultura. E depois remata dizendo que pobres sempre os tereis convosco, mas que ele, Jesus, não. Portanto, claramente, Jesus estava a mostrar-lhes que o seu tempo na terra estava a chegar ao fim, não é? E, portanto, o gesto de Maria é um ato de amor que antecipa a sua sepultura, não é? Uma vez mais, Maria escolherá a melhor parte, ligando-se a esta atitude de escuta. Portanto, aquele ungente perfumado, que parecia um desperdício para alguns, era, na verdade, um gesto de profunda devoção. Certo. Sandrina, não resisto a fazer aqui também mais um pequeno comentário que ouvimos com frequência muitas pessoas a dizer: a igreja tem muitos bens, a igreja é rica. De facto, muitas pessoas não conseguem compreender que a igreja é um conjunto de seguidores de Jesus que ao longo de 2000 anos foi dando os seus melhores perfumes
ao serviço da comunidade. E quando falamos de melhores perfumes, naturalmente não estamos a falar de perfumes, estamos a falar de propriedades, de obras de arte, de uma série de coisas, não é? Sim. E o que acontece é que a igreja tem um património de facto imenso. Sim. De facto tem. Mas com esse património geralmente não pode fazer nada, porque não o pode vender, não o pode transformar em dinheiro, porque não pode. Literalmente é isso que acontece. Sim. E ouvimos muitas pessoas a criticar, a dizer que a igreja é rica, mas que não ajuda aos pobres. Certo. E aqui ressalta muito esta frase, não é? A pobres sempre os tereis convosco, mas aquilo que todos os cristãos ao longo dos séculos foram doando, dando o seu melhor a Jesus, não é? Sim. Não pode ser criticável, não é? Porque deram o melhor que tinham ao Senhor. Isto não nos iliba, naturalmente, de, com o que nós temos, também ajudarmos os que estão à nossa volta. Sim. Agora, não podemos é ter esta atitude hipócrita, não é? Sim. Portanto, dar tudo para alcançar o que falta, somos convidados a dar este nosso amor e devoção, dar o melhor que nós temos a Jesus, dar este perfume de nardo puro, não é? Certo. Guardá-lo para Ele que nos merece tudo. Mesmo que pareça desperdício para a lógica do mundo, não é? Mas ao fazê-lo estamos a alcançar uma união mais profunda com Ele. E estamos, no fundo, a antecipar a sua morte, a ressurreição, que é fonte de vida. Sim. No fundo, este perfume de nardo puro pode ser nós aqui a darmos tudo, a darmos o nosso tempo, a não dormirmos para gravar um podcast. Possa parecer um desperdício para a lógica do mundo, mas nós estamos aqui a dar olha, o que podemos. Exatamente. Nós somos pessoas que trabalham no dia a dia, Certo. e damos esta milha extra, como Certo. Jesus fala no outro Evangelho, damos esta milha extra, digamos assim, fora de tempo de trabalho e da família. Sim. E entramos pela noite dentro às vezes, mas com boa intenção. Claro. E então, uma grande multidão de judeus soube que Jesus estava ali e foram ter com ele. Não somente por causa de Jesus, mas sobretudo para ver Lázaro, não é? O tal que ele tinha ressuscitado dos mortos. Sim, os príncipes dos sacerdotes decidiram, então, matar também Lázaro. Então porquê? Porque muitos judeus, por causa de Lázaro, ao verem que ele tinha ressuscitado, estavam a afastar-se e a acreditar em Jesus. Sim, verdade. E então, uau, Zé Pedro, isto é que foi aqui cobrir muitos pontos importantes neste episódio. Verdade. Então, vimos como dar tudo para alcançar o que falta é este convite constante de Jesus para dar a nossa humildade, a nossa gratidão, o nosso apego aos bens, o nosso medo, a nossa inércia e o nosso amor. Sim. Ao darmos isto tudo, não ficamos mais pobres. Pelo contrário, alcançamos o que verdadeiramente nos falta. E fazendo aqui o tal resumo, alcançamos a grandeza no reino que vem da humildade, naquela passagem de qual é o maior do reino, não é? Sim. Depois, a salvação que vem da fé e da gratidão espelhada na cura dos leprosos. Obtemos a justificação que vem do reconhecimento do nosso pecado e da imploração da misericórdia de Deus, que Jesus nos contou na parábola do fariseu e do publicano. Isso mesmo. E ainda logramos do tesouro no céu e da vida eterna que vem de seguir Jesus com liberdade, neste episódio do Jovem Rico. Logramos da compreensão da graça superabundante de Deus, ilustrada na palavra dos trabalhadores da vinha. Alcançamos a vida que vem da fé na ressurreição de Jesus, documentada na ressurreição de Lázaro. E, por fim, chegamos à visão e ao seguimento de Jesus, que vem da fé persistente, na passagem do cego Bartimeu em Jericó. Atingimos a salvação, a paz e a alegria que vem de receber Jesus em nossa casa e mudar de vida, como vimos com Zaqueu. Conseguimos a recompensa no seu reino, que vem de usar os nossos dons, que está vertida na parábola dos servos e das minas. E ainda obtemos a união com ele, que vem de atos de amor incondicional, como quando Maria asperge os pés de Jesus com o perfume. Portanto, foi aqui um episódio bem recheado de grandes ensinamentos. Sim. Portanto, é um extraordinário caminho, muito exigente, mas cheio de promessas. Então ficamos com este mapa, com este roteiro dado pelos ensinamentos de Jesus, que nos mostra que este dar tudo é, na verdade, a forma de nos abrirmos para receber a plenitude que só em Deus conseguimos alcançar. Exatamente.
como dizíamos no primeiro episódio do módulo 1 deste podcast, este desejo de infinito que só pode ser inteiramente satisfeito em Deus. É uma lógica divina que inverte a nossa lógica humana. E, Sandrina, com isto chegamos ao fim de mais um episódio deste podcast. Mais uma vez agradeço muito a tua presença e partilhares connosco este tempo e a preparação destes conteúdos também. Certo. Obrigada, José Pedro. Foi um prazer estar aqui convosco, mais neste bocadinho que tivemos. Muito bem, foi muito bom. Cobrimos mais esta etapa desta extraordinária história do amor de Deus por nós. Hoje demos aqui o 8º passo deste caminho de 12 passos no módulo 2. Na próxima semana cá estaremos de volta para em conjunto continuarmos esta caminhada em direção ao coração de Deus e da sua igreja, dando tudo o que falta, dando sempre em segurança um pequeno passo de cada vez. E até lá, fiquem com Deus. Foi mais um episódio do nosso podcast. Se gostaram do que ouviram, podem ajudar-nos a continuar, podem dar-nos o vosso feedback enviando comentários, subscrever o canal, partilhar com quem possa gostar. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá, fiquem connosco que ficamos juntos.